Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio novamente, hoje com um novo vídeo e a pergunta já desde o começo é o seguinte: quem aqui já não sofreu com o índice futuro do Brasil, né? Um ativo simplesmente ruidoso, complicado de operar, todo mundo tenta achar uma forma para tentar vencer esse ativo que é muito difícil. Mas eu quero deixar bem claro que o momento que o índice está agora está muito mais fácil de operar. Só que muita gente não entendeu o que está acontecendo. Então eu vou tentar explicar aqui por que, que o índice está mais fácil e como que eu vejo a melhor forma operacional, o melhor trade system e tudo isso aqui baseado em fluxo e volatilidade, tá? Então, assim, eu estou aqui com um gráfico atemporal de pontos, foi a melhor configuração que eu achei para o índice, tá? Nesse exato momento. Ele ficou muito mais fácil de operar, tá? Parece clichê eu dizer isso, né? O cara tá enchendo a boca para dizer que tá fácil. Não, é porque eu estou com um sistema que realmente mostra os pontos de entrada e os pontos de saída, tá? Se um cara que é grafista sentar do meu lado e fazer uma competição comigo para operar, eu ganho dele com certeza, tá? Eu estou enchendo a boca porque eu tenho certeza desse trade system. Por mais que vocês estão vendo aqui o gráfico parado, não tem nada a ver com o gráfico parado, tá? O que eu vou mostrar aqui é o operacional do dia a dia. Eu vou mostrar a forma que eu opero. Eu aqui não estou dizendo se eu peguei esse movimento, não, porque muita gente fala, fazer análise de gráfico parado é fácil, eu quero ver na hora que está acontecendo no mercado, né? E justamente, a razão seria exatamente essa, né? Gráfico parado não mostra trade, né? Mas eu vou explicar a forma que o mercado se move com esse gráfico aqui em relação a de candles. Então, vai ser uma comparação. Então, na verdade, o vídeo é para dar um feedback para as pessoas que já operam o índice futuro, tá? De novo, não estou dizendo que eu entrei ou que eu saí, tá? Mas o que eu posso dizer é que nós usamos esse operacional todos os dias, tá? Então, e aqui vou dar uma explicação bastante lógica, que ao meu ver, se você não entender de volatilidade de fluxo, você não vai conseguir vencer o índice futuro, esse mercado, principalmente os mercados futuros. Essa que é a verdade, tá? Então, eu me rendi a esse gráfico trocando tudo aquilo que eu já sabia de gráfico de candles, tá? Tudo que eu estudei, eu troquei, simplesmente troquei e eu uso só os gráficos de candle para fazer uma análise mais macro, lá usando, na verdade, o gráfico semanal para achar pontos extremos e mais nada que isso, tá? Enfim, vamos lá. Então, para a galera que está sofrendo aqui, eu vou dar uma explicação básica desse trade system e aí vocês me dão o feedback de vocês, né? Deixando uma mensagem lá embaixo nos comentários, tá? Vou pegar meu point to fix aqui para ir pontuando. Alright, ele já está aqui. Let's go. Então, pessoal, esse é um trade system que, na minha opinião, assim, ele é sensacional, tá? Aqui não estou fazendo nenhum tipo de marketing, eu não quero te vender nada, nada disso. Eu só quero que você entenda que há várias formas de ver o mercado, formas diferentes, tá? E eu acredito que essa forma aqui tem mais algumas pessoas que veem também. E pergunte para elas se não existe uma razão para estar olhando um gráfico atemporal como esse. Por quê? Porque o gráfico atemporal te dá vantagem de limpeza de ruído. Esse já aí, para mim, já é a primeira coisa mais importante. Tá? Então, aqui, ó. No meu sistema, eu tenho esses topos aqui subindo. O mercado vinha subindo aqui, ó. Tá? O delta, que é esse cara aqui, ó, que eu tenho aqui embaixo, que me ajuda na composição para saber se eu devo ficar vai me dar uma entrada, né, combinado com os blocos, né, os block size, né, e então isso facilita a minha vida na hora da entrada. E depois eu tenho esse outro indicador que eu já expliquei em outros vídeos, que também é o fluxo exponencial. Ele praticamente ele mostra a exaustão do fluxo, né, e a virada do preço lá em cima. Então o fluxo está virando aqui,
o preço vai reagir, tá? Então, o fluxo, tudo acontece antes aqui no fluxo, tá? Esse foi o indicador, tanto esse como esse que foi eu que criei, baseado em dados do mercado, tá, pessoal? Que fique bem claro isso aqui, eu não inventei esse indicador, né? Simplesmente eu criei uma forma visual para me mostrar da melhor forma possível o filtro de entrada e o filtro de saída e saber também quando o mercado está em momento de exaustão. Então, se o mercado subiu aqui, ó, e eu tenho esse nível de dois topos aqui, ó, significa que aqui já não tem mais oferta para compra. Ninguém está ofertando mais aqui em cima, porque ofertar compra aqui em cima está muito caro. Então, o mercado ele raciocina mais ou menos assim. Se está muito caro, eu não quero comprar mais, né? Então, o mercado muda de mãos. Então, significa que essa região aqui está sendo absorvida. Por quê? Porque o fluxo está no mesmo nível dessa extremidade aqui, ó, desse range, né? E aqui, ó, eu já tenho uma divergência, né, com um topo mais baixo aqui no fluxo em relação a esse cara aqui, ó. Então, se o mercado caiu aqui, voltou aqui, me mostrou isso, opa, eu já estou pensando num mercado mais de venda. A outra coisa importante é que a abertura está aqui, ó. Então, mais um fator aqui, ó, o mercado passa para baixo da abertura. Então, isso também já é um fator importante. Tá? Então, já me mostra realmente que a região é de exaustão. Então, essa é uma leitura bastante prática. Depois, o fluxo cai, né? E a coisa mais importante que eu gosto de falar que esse cara aqui do meio, que é o range da volatilidade, que é a linha central em relação a essa linha pontilhada, está para baixo. Então, se está para baixo, o mercado está em modo venda. Então, quando eu dar o primeiro bloco aqui, estou entrando e eu já tenho a saída na primeira bolinha se eu quiser. A bolinha é aquilo que eu já expliquei também em outros vídeos, que é a bolinha da volatilidade da exaustão do preço. Então, é um indicador de exaustão. Dá-se outra bolinha, dá-se outra bolinha, então mostrou que essa região já não existe mais oferta na venda aqui para baixo. Né? Aqui, então, ninguém quer ofertar mais aqui. Pode continuar caindo? Pode, mas já começa a ter um entendimento que fica perigoso querer continuar vendendo aqui. E comprar também nós não vamos, porque nós queremos pegar a tendência, né? Não queremos achar fundo. Quem opera tentando achar fundo não ganha dinheiro, tá? Isso eu tenho certeza. Vamos lá. Bom, fluxo começou a subir, como eu falei para vocês, preço caiu, fluxo subiu. Então, o fluxo é o carro-chefe do preço. Então, se o fluxo está subindo e o preço continua caindo, então realmente é uma região de exaustão. O fluxo se exauriu aqui, ó, quando chegou na extremidade do range, e a partir daqui começou a subir. Tá? Eu vou limpar tudo isso aqui e vamos passar o gráfico. Opa! Vamos lá, continuando aqui a leitura. Né? Então, se eu pegar essa região aqui, ó, eu gosto de traçar essas regiões que você começa a ver um bloco do lado do outro, para mim são regiões bastante importantes, principalmente quando fica muito. Então, eu gosto de fazer isso aqui, ó, pessoal. Eu traço isso aqui, ó. Isso aqui para mim é muito importante. Ele não vai ficar certinho aqui, ó. Mas é isso aí, ó. Então, como eu falei para vocês, se não teve mais demanda, não ofertaram aqui mais para baixo, até veio aqui um pouquinho, ó, eu já começo a pensar realmente numa compra, né? E quando que essa compra acontece? Percebam que o mercado já faz aqui, ó, fez esses quatro blocos size aqui, ó, e depois o mercado subiu um pouco e fez esse fundinho mais alto. Quando eu vejo isso no gráfico e olho esse cara já subindo, que é o fluxo, eu já penso numa compra. Tá? E aonde que eu comprei? Provavelmente nesse bloco aqui, ó. Tá ok? Ou nesse cara aqui, ó, porque ele rompe essa região de liquidez aqui, ó. Pá! Tá vendo? Então, significa que o pessoal quer, significa que vai ter demanda daqui para cima, né? Tá? Vamos lá. Limpiando e passando para frente. Vamos lá, agora vem a parte massa, né, velho? Aí, como sempre eu falo em todos os vídeos, né? Tem a entrada ali, aí nasce as bolinhas. Você não vai sair na primeira, é óbvio, você vai esperar uma exaustão
do indicador lá em cima, né? Então, se você quis sair aqui, ó, tua ansiedade te venceu, não tem problema. Você tem uma nova entrada aqui, ó, porque a média já está subindo, então já tem uma ancoragem da média. Opa, o range já está para cima da linha pontilhada, então nós estamos em modo comprado, fluxo positivo. Se o fluxo está positivo, o delta está me mostrando que esse movimento é forte. E aí, meus amigos, olha lá a saída. Primeira saída, né? Então, nós estamos falando aqui ó, de 1.500 pontos, se você não saiu nessa bolinha. Se você saiu, você pegou seus 800, entrou aqui e pegou mais 1.200, por aí, entende? E aí o fluxo, pau, já me dá a exaustão lá em cima. Então, eu saio. Ah, mas o mercado continua, não tem problema. A média está para cima, você tem uma nova entrada aqui na média, que é uma das regras, né? Quando toca ou quando está muito perto aqui, ó. Ou você entra aqui ou você entra aqui, ó. Pode ter entrada aqui também, ó. Entende? E aí nasce a bolinha aqui, ó. Pam. E aí você já tem a tua saída ali, né? E aí o mercado realmente, a partir daqui, o mercado entra em modo ruído, né? E o que eu faço aqui nessa região? Como eu estou vendo aqui o range junto já aqui com a linha de 50, isso eu não quero operar. E quando que eu volto a operar? Eu quero voltar a operar quando o fluxo chegar numa extremidade, tá? Porque eu não vou sair operando na venda ou na compra. Eu quero ver essa linha chegando numa extremidade. Então, se eu traçar aqui, ó, essa região toda aqui, ó, né, é uma região realmente de ruído, né? E eu não quero operar isso aqui, tá? Então, se eu já comecei a perceber que a linha está aqui juntinho, é sinal que o mercado vai ficar nesse intervalo aqui, ó. E eu não vou operar, mesmo que ele caia aqui, ó, ou suba, ok? Porque é isso que faz a gente, quando você entende o teu trade system, é isso que faz você realmente esperar o melhor momento do mercado, tá? Dito isso, e aí ó, o que eu falei para vocês. Então, se o mercado veio primeiro para baixo e depois me mostra o fluxo subindo, é isso que eu quero. Se o fluxo chegou ali, se o fluxo chegou ali perto da exaustão e o range já está para cima da linha pontilhada, então o que acontece? Estamos em modo compra. A linha atravessou o range, estou comprando. Toma. Então, entrei aqui, vou sair na primeira bolinha? Posso, se eu quiser, né? Mas aí, ó, onde que deu? Lá, ó. Foi lá a saída. 1.000 e lá vai bordoada. Vambora. Aí, ó. Agora vocês vão ver a parada Sinaire. E aí que é o grande final, né? Então, me diga realmente se vocês colocarem um gráfico de candles aqui, você consegue vencer um gráfico desse. Então, você teve a entrada aqui ou aqui, não importa onde você entrou, a média, né, começou a subir, você... Isso é visual, pessoal, não tem o que falar. O fluxo ficou positivo, porque está acima dessa escala aqui, ó, do range, né? Eu já falei em outros vídeos que isso aqui tem um desvio padrão, um para cima e um para baixo. E a linha central do range está acima da linha pontilhada. Então, o mercado está em modo compra. Então, a vantagem operacional que eu tenho, ela é muito grande, porque me mostra realmente o lado do mercado. Vocês estão entendendo uma coisa dessa? Vocês conseguem entender uma coisa dessa? Isso aqui não é uma coisa da viagem da minha cabeça. Isso aqui foi tudo pensado, tá? Então, se você entrou ali e saiu lá, ó, onde que você vai entrar de novo? Aqui, ó. Toma, né? E aí, ó, o fluxo sobe, vai até a extremidade de novo e te dá a saída lá, né? Então, tá aí o modelo, né? O delta simplesmente sensacional, né? E então eu acredito que esse formato ele tá bem legal. Eu não preciso ficar aqui olhando como se diz assim, números de fluxo. Não, eu quero ver o mercado em movimento, né? Então fica óbvio as minhas entradas, as minhas saídas, a minha linha de stop, né? Ah, se eu entrei aqui, ó, por exemplo, nesse bloco que o mercado veio aqui para baixo, realmente, o meu stop fica aqui, ó, pronto. Aí eu vou pensar se eu vou virar a mão aqui ou não. É um stop muito barato para um tamanho de perna que você vai pegar. Então, lembrando aqui,
é um trade system que segue a tendência, né? Simplesmente assim, tá? Então, para vocês que operam aí o índice futuro, o que vocês acham, que vocês estão vendo aqui em relação a um gráfico de candles? Tem ou não tem vantagem operacional? Por mais que nós estamos vendo aqui o gráfico parado, né? E digo mais, se você entrar em todos os sinais que você entra, todo stop sempre vai ser um bloquinho. Então, não tem problema você levar vários stopzinhos para pegar uma perna grande. Duas, três pernas, né? Olha o que o índice fez, gente. O índice, uma pernada aqui, ó. Quanto que deu daqui a aqui? 2.400 pontos, pessoal. Nessa perna. Quanto que deu a perna lá de baixo? Ó, essa foi a segunda perna de alta, ó. Até ali, ó. Vamos lá. Quanto que deu aqui? Mais aí, ó. 1.800. Você não vai pegar tudo, eu sei disso. Aqui, ó. Bora. Até lá, ó. 1.600. Até a bolinha. Até a primeira bolinha ali, ó. 1.200. Tá vendo? Então pronto. Três pernas dessas que você pegue. Porque se você pegar... Você não vai pegar tudo. Não que você pegue, sei lá, 800 cada perna. Tá ótimo, né? Então, pessoal, o vídeo era esse. E a pergunta que fica: é melhor operar com gráfico de candles ou um gráfico atemporal, onde eu não me importo com o tempo, e sim com o que o fluxo delta e o fluxo exponencial está me dizendo, né? A exaustão, pontos de entrada, pontos de saída, claro, uma média móvel, que na verdade são duas médias móveis, que já tem um desvio padrão, já estão cruzadas, mostrando realmente que tira o ruído do mercado, que quando ela aponta para cima, o mercado é ancorado, né? O preço nesse caso, né? Então, o vídeo era esse. Se inscreva lá no canal. Vocês podem me pedir lá também algum tipo de vídeo diferente, ou um ativo, né, que vocês queiram que eu fale, né, e que mostre nessa configuração, e eu estarei fazendo. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.